Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje finalmente a gente vai seguir com os vídeos de Black Clover aqui no canal e dessa vez a gente vai falar sobre a já revelada origem dos poderes demoníacos e que tudo isso nos leva a indicar sobre Asta. Ainda por trás daquele garoto que possui a anti-magia existe um grande mistério e a gente vai descobrir agora por que ele tem uma grande ligação com o outro mundo, ao mesmo tempo que ninguém do submundo sabe a real origem do garoto. E eu já conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão aí embaixo, gostei aí embaixo, vamos tentar cumprir a meta de 5 mil likes nesse vídeo de hoje. E eu também peço pra que você, se for novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal. A gente tá quase chegando a 700 mil inscritos e eu conto muito com você pra gente tentar alcançar ainda esse ano. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! Galera, então, como vimos durante o último capítulo que saiu de Black Clover, que foi o 256, o Dante revelou a verdadeira origem do seu poder e por que ele ainda não pode atingir o 100%. Como a gente sabe, os membros da tríade são aqueles que têm o maior poder demoníaco dominado. Eles conseguem utilizar sempre uma maior porcentagem do poder que vem do outro mundo. Os seus seguidores, por exemplo, só conseguem pegar uma pequena porcentagem. Aqueles que acabaram de se aliar a Spades mal conseguem chegar a 5% daquele poder, mas mesmo assim, nem mesmo o mais poderoso conseguiria chegar a 100%. A gente só não sabia exatamente do motivo disso, de onde realmente estava vindo aquele poder, por que existia essa limitação, e se Megícula e seus companheiros estavam realmente no mundo humano, ou se eles ainda não estavam ali. E agora a gente teve uma resposta parcial. Os seres do outro mundo ainda aparentemente permanecem diretamente ligados ao outro mundo, não estão 100% no mundo físico. Como vimos, o demônio da magia da Kotodama, ele lutou muito para tentar conseguir um corpo físico, ele corrompeu 2 grimórios, o de Lich e mais futuramente de Patri, e fez tudo isso para conseguir voltar à vida no mundo humano, para conseguir utilizar o seu corpo físico e poder usar tranquilamente todo o seu poder. Mas com Megícula e seus companheiros a gente não viu algo assim, eles em momento nenhum tentaram andar pela terra utilizando o seu próprio poder. Eles simplesmente fizeram parcerias com alguns humanos e utilizaram eles como receptáculo. A gente só não sabia que eles faziam isso porque já não estavam no mundo humano. Eles não estavam possuindo Dante, Zenon e Vanica simplesmente para tentar roubar o seu corpo, assim como aquele que está dentro de Asta. Eles estavam fazendo isso pois estão ainda diretamente ligados com o outro mundo. Durante o último capítulo, Dante decidiu ficar sério na luta contra o Yami, vocês se lembram disso? E aí ele utilizou 80% do seu poder. Foi aí que o líder dos touros questionou a sua transformação, porque ele disse que ficaria sério e mesmo assim não utilizou 100% ainda. E foi então que Dante explicou exatamente como era a ligação dos seus poderes com o outro mundo. O líder da tríade disse que eles, que eram portadores do poder demoníaco, compartilhavam seus poderes com os demônios que ainda viviam no submundo. Então existia o portador no mundo humano e também existiam os demônios que viviam no submundo. Basicamente, eles estavam criando uma pequena brecha nos limites daqueles portais. Foi exatamente isso que o autor de Black Clover nos mostrou. Ele mostrou que existia o mundo onde os magos viviam e também o outro mundo. E só existia uma pequena passagem entre os demônios e o seu portador. Por isso Megícula e seus companheiros precisam dos receptáculos para se comunicar ou para andar livremente por aquele mundo. Eles não estão diretamente ali, mas por ter fluindo sua mana e o seu poder ali dentro, eles acabam conseguindo ter uma visão mais geral daquele lugar, podendo graças a isso interferir no mundo humano. O Dante também explicou que como essas trocas estavam ocorrendo entre os dois mundos e os portadores de poder demoníacos atuavam como intermediários, eles acabavam não podendo usar 100% do poder, porque para fazer isso o portal teria que ser completamente aberto. A ligação entre o receptáculo e o demônio era limitado por quanto de poder conseguia fluir para o outro mundo, vazar por essa brecha criado pelo portador. E o Dante, por exemplo, por ser incrivelmente poderoso, conseguia suportar que este poder saísse para fora em 80%, mas nem mesmo ele era capaz de utilizar o 100%. E ele também diz que isso se repete para todo mundo, Vanica, Zenon, todos, exceto uma pessoa que ele acabou de conhecer, Asta. Dante dizia que não tinha certeza de onde vinha o poder daquele garoto, como ele era um hospedeiro daquele poder se ele realmente não o conhecia, pois o próprio ser que vive dentro do Dante já disse que não reconhecia aquele que estava em Asta, mas a gente não entendia direito porquê, afinal pensávamos que aquele local é grande, mas não. Aquele ser que compartilha o poder com Dante, ele ainda vive no outro mundo, ele não escapou pra fora e está utilizando ele 100% como receptáculo, ele está utilizando ele como um portador da sua mana, mas ao mesmo tempo ele ainda está ali. E se outra pessoa também estivesse recebendo um poder vindo do submundo, tendo uma ligação muito parecida com a deles, provavelmente eles saberiam. Então assim, se ele não sabia sobre isso, era porque o demônio do Asta não estava ali dentro. Então agora, depois de todas as revelações, a gente volta pro garoto da anti-magia, de onde realmente vem o seu poder, qual a real origem de Asta. E depois de tudo que aconteceu em Black Clover, eu me arrisco a dizer que possivelmente os poderes do Asta vêm de uma fronteira entre os dois mundos, algo que está completamente ligado ao Grimório corrompido do Trevo de 5 folhas, pois a gente sabe que aquele Grimório não representa um poder do outro mundo, não necessariamente isso, mas sim um Grimório capaz de suportar este poder. É necessário um Grimório assim para que um demônio consiga utilizar o seu verdadeiro poder. Isso foi dito exatamente por aquele que conseguiu escapar há 500 anos atrás. Ele corrompeu o Grimório do Lich para que ele pudesse pegar aquele livro mágico e usar livremente a sua magia. E então ele, nesse caso, iria poder usar 100% do poder
que ele tinha. O Grimório, por mais que não possuísse um poder do outro mundo, era a chave para utilizar esse poder. Dava para considerar ele até mesmo como uma espécie de semi-portal. E assim, aquele ser, após conseguir um corpo físico, seria capaz de utilizar o seu poder na íntegra. E é por isso que eu acredito que este Grimório, 500 anos depois, está na mão do Asta. Se a gente considerar que durante a grande batalha no Palácio das Sombras, aquele ser conseguiu corromper o poder de Patri, pegar o seu Grimório e ele estava com 100% ali, a mesma coisa estaria acontecendo com Asta agora. Ele poderia, caso fosse treinado o suficiente, forte o suficiente e tivesse realmente um grande laço com o ser que vive dentro de si, utilizar todo 100% do poder do outro mundo. Isso porque a gente já sabia que o demônio enfrentado anteriormente não era tão poderoso quanto aqueles que estão na tríade, mesmo eles não tendo atingido 100% do poder ainda. Mas o que a gente sabe é que, diferente de todos esses 4 outros seres, aquele que vive ao lado do Asta o tempo todo, ele deseja ter o corpo do garoto. Ele não planejou pegar ainda, mas já avisou pro garoto que em algum momento ele iria tentar tomar o controle total. E ao ver os planos da tríade, como eles planejavam abrir o portal, como eles planejavam liberar todo mundo, ele realmente não gostou do que viu. Aquele ser que estava ao lado do Asta, ele lutou por 2 motivos principais: proteger aquele que seria o seu futuro receptáculo dominado, e também obviamente demonstrou ter muita raiva contra os membros da tríade. Ele estava completamente furioso naquela luta e ficava dizendo que iria exterminar eles completamente. Mas mesmo assim a gente sabe que ele acabou perdendo, e possivelmente porque ele não conseguiu atingir os 100% do poder por não ter um corpo físico. Ele estava utilizando o corpo do Asta emprestado, mas mesmo assim o garoto da antimagia em 6 meses não conseguiu preparo suficiente para utilizar 100% do poder do outro mundo. Mas eu acredito que sim, aquele que está compartilhando seu poder com Asta aproveitou de um momento de desespero do garoto para criar essa ligação com ele. Isso porque o Dante já tinha explicado que era necessário um grande desespero para utilizar o poder do outro mundo. Então possivelmente, para abrir essa ligação entre os 2 mundos, seria necessário um grande momento de desespero. E eu acredito que os 3 membros da tríade passaram por isso e assim conseguiram absorver o poder do submundo e se tornar receptáculos. E o Asta passou pela mesma coisa, só que diferente deles, o seu poder despertou quando acabou o momento de desespero. Ele já não estava mais furioso, mas na verdade estava bem calmo, porque foi quando o Yuno reconheceu que ele realmente despertou seu poder. E foi aí que a gente realmente viu o Grimório do Asta surgindo de uma outra dimensão. Como vimos no mangá, ele simplesmente surgiu do nada, na frente do garoto da antimagia. E assim Asta conseguiu utilizar aquele poder, conseguiu neste momento se tornar um receptáculo real. Pelo menos pela primeira vez ele demonstrou isso. E pode ser que tudo isso acabou sendo possível por causa daquele Grimório, o Grimório que foi corrompido há vários anos atrás. Ele acabou sendo utilizado como uma espécie de semi-portal para permitir transbordar mais poder e também permanecer naquele mundo. Como se o ser que vive no interior do Asta tenha se aproveitado deste momento para conseguir ficar na fronteira entre os 2 mundos e não apenas enviando o seu poder para um portador. Ele não está sendo localizado fisicamente no mundo dos magos, ao mesmo tempo que também não está sendo localizado no mundo demoníaco. Ele simplesmente, graças ao Grimório do Asta, estaria numa ponte entre os 2 mundos. É por isso que ele quer o corpo físico daquele garoto, para escapar sozinho. Talvez ele nem mesmo estava esperando pelo Asta, mas sim para uma oportunidade de usar o poder daquele Grimório, seja com quem fosse. E seria por isso que aquele que empresta o poder pro Dante não reconhece o Asta e não reconhece o ser que está dentro do seu interior, porque ele não está mandando os poderes pro Asta do mesmo jeito que a tríade recebe seus poderes. E também por algum motivo próprio, ele não quer que a árvore de Qliphort seja convocada. Ele não quer que o portal seja completamente aberto e que todos os seres consigam escapar. Afinal, se quisesse, ele podia muito bem não ter emprestado seu poder pro Asta quando ele entrou em desespero. A gente sabe que se o poder está vindo do outro mundo, o Asta não seria capaz de convocar quanto poder ele quiser. A Vanica, o Dante e o Zenon já demonstraram que eles não são capazes de convocar este poder sem pegar emprestado. Ao mesmo tempo que a gente viu que quando se pega muito poder, o ser do outro mundo pode desejar participar da batalha também, como vimos quando Megicula decidiu aparecer para a batalha ao lado de Vanica. Um outro ponto muito importante é que agora a gente sabe um pouco mais do plano da tríade. Eles não querem simplesmente libertar os outros seres que vivem no submundo, mas na verdade querem escapar dali também. Eles acabaram não conseguindo escapar dali. Eles simplesmente emprestaram parte do seu poder, mandando eles para fora para um portador, mas ainda estão selados ali dentro. Então eles esperam que a árvore de Qliphort surja o mais rápido possível para que todos eles consigam sair dali. E então aí sim eles poderiam fazer o que queriam livremente. E assim eles possivelmente não precisariam mais da tríade. Eu acredito que caso o portal seja aberto, mesmo se a árvore de Qliphort não seja 100% aberta, eles vão acabar liberando seu poder em 100% e dominar completamente Dante, Zenon e Vanica, acabando completamente com os atuais líderes de Spades e dominando todos eles completamente. Isso porque todos sabemos que se o portal for 100% aberto, todo o continente acabaria chegando ao fim. E eu sempre disse que eu acredito que isso não vai acontecer. Mas agora que a gente sabe como o poder do outro mundo está saindo pra fora, dá pra gente imaginar que talvez esses 3 consigam escapar, Megicula e seus companheiros. E aí, eles não precisariam mais de um portador do seu poder. Eles estão utilizando este meio porque é necessário mandar o poder pra alguém que está lá fora, no outro mundo, para que eles sejam capazes de se manifestar os seus desejos e também realizar o plano. Mas depois que o plano for concretizado, eu acredito que eles vão acabar dominando todos os 3 membros da tríade, assim como aquele que está ao lado do Asta diz que quer fazer o tempo todo. A diferença é que possivelmente o
demônio de Asta já está quase escapando. Ele já deve estar utilizando, se aproveitando daquele grimório para manifestar mais do seu poder, e por isso só está esperando o Asta se fortalecer para conseguir escapar 100%. E é por isso que ele pode estar querendo escapar da Tríade, para realizar o seu próprio plano sozinho, dominar tudo sem outras pessoas com poderes parecidos com o seu. Mas essas são as novas explicações deixadas nos capítulos de Black Clover, e com elas também as minhas teorias, mas eu espero que vocês comentem as teorias de vocês, suas opiniões e dúvidas nesse vídeo de hoje, que eu posso trazer um outro vídeo comentando, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!